Olha o Quinta do Meixas chegando na sua vida, Tânia Rubinho. Como é que vocês estão? Bem. Estamos ótimos. Eu tô animada aqui para esse programa que vai abordar um dos principais problemas de saúde do Brasil e do mundo. Estamos falando aqui da hipertensão, mas não vamos falar só sobre o problema, a gente quer trazer aqui solução. E eu não sei se você sabe, se você conhece o poder, o potencial da atividade física, porque ela pode ser a chave para manter a hipertensão no controle, sabia? Pois é, hoje Rubinho Faustino e Tânia Santos vão mostrar como os exercícios certos podem reduzir a pressão arterial e transformar a sua qualidade de vida. Tenha fé, tenha bom ânimo, porque este programa é feito pensado em você. A nossa equipe vai aqui te apresentar modalidades que são verdadeiras aliadas nesse controle à hipertensão, para você cuidar e começar esse cuidado ainda hoje, tá? Para completar, você vai aprender aqui alguns sucos rápidos e bem práticos que também ajudam na proteção da sua artéria. Vem cá, você não pode perder, o Vida e Saúde está começando e eu trago o devocional da mulher aqui com um texto que vai te ajudar a refletir no cuidado que Deus tem por nós. Se você tem a Bíblia, hoje o texto está em Ezequiel 36, verso 26. E olha a promessa de Deus para você hoje. Eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Uau! Esse texto é mais do que necessário para tudo que a gente tem visto e vivido nesse mundo, não é verdade? Mas às vezes a gente vê a maldade no outro, a gente vê a desesperança, a desigualdade, o sofrimento, parece que para fora da nossa casa, né? Mas Deus está falando de começar em nós essa mudança, dando-nos um novo coração, tirando o egoísmo, tirando a maldade, tirando aquilo que não vem dele, para colocar aquilo que ele sonha para nós. Essa é uma promessa maravilhosa, que a gente possa abrigar no nosso coração e aceitar a oferta que Jesus faz para a gente hoje, desse novo coração. Tânia, Rubinho, preparados? Opa. Vamos dar um kick nessa hipertensão, Taninha? Jogar fora. Bora? Tá começando, Vida e Saúde em 30 segundos, está de volta. Todo mundo ligadinho aqui no Novo Tempo. Hoje vamos falar sobre como os exercícios podem ajudar a combater a hipertensão. Tem gente que está tomando remédio direitinho, Tânia, Rubinho. Tem gente que está seguindo uma dieta mais restrita, tentando cuidar, mas ainda não experimentou o poder do exercício físico para controle da hipertensão. Fica ligado, abre o coração, abre a sua mente para o que você vai aprender agora aqui. E tenta entender que é plano de Deus que você siga uma mudança nesse sentido. Eu acho que é importante a gente entender, né, Rubinho? Sim. O que é hipertensão? Hipertensão, eu gosto da seguinte analogia. Imagine que você está molhando as plantas ou lavando o carro e você quer que a água chegue mais longe sem que você tenha que ir até lá. O que você vai fazer? Diminuir a saída da água e por aumento da pressão a água vai mais longe. É assim que acontece no seu corpo quando a luz da veia ou da artéria reduz ou constringe. A redução ou a vasoconstrição faz com que aumente a pressão de sangue, né? E tem muitos problemas que isso acarreta. Eu tenho a impressão de que quando eu faço exercício físico, essa pressão aumenta. Ah, sim. Me fala um pouquinho dessa relação, Rubinho. Boa! O problema não é subir. O problema é subir quando eu estou sentado assistindo televisão ou quando eu estou em repouso, tá? Então, quando eu estou me colocando numa situação de aumento da pressão de forma saudável, como no caso do exercício, não tem problema. Mas quando não é para ela subir e ela ainda está alta, o corpo pode sofrer com isso, por exemplo, no caso do sedentário, estourando algumas veinhas, quando a pressão está muito forte, a veinha, os capilares, que são as veias mais finas do corpo, não aguentam, e aí elas podem estourar, provocando pequenas hemorragias, e aí o perigo é quando a hemorragia acontece no cérebro, que é o caso do AVE, o AVC, o derrame que o pessoal conhece.
Agora, muita gente, quando recebe o diagnóstico da hipertensão, fica morrendo de medo dos exercícios físicos. Mas ainda assim, eles são recomendados, né, Tânia? Aí é que você tem que fazer de forma correta, de forma assistida. Se você não tem como fazer com alguém te acompanhando, então busca informação, busca alguma orientação e começar a fazer ele como uma caminhada, por exemplo. De maneira gradual? É isso. Rubinho, o que acontece no organismo da pessoa que já está com a hipertensão, ela já foi diagnosticada com hipertensão, quando ela começa a fazer exercício físico de maneira regular ou controlada? Mesmo que seja na primeira vez, Teru, é muito importante que você entenda como o seu corpo funciona. Então vamos lá, imagine que a sua pressão ela não esteja alta, tá? A gente vai falar mais sobre isso. Você está equilibrado com a sua pressão, mas o que vai acontecer durante o exercício físico? A pressão vai subir, e subir durante o exercício é maravilhoso. Só que o que acontece depois do exercício, e o mais interessante, é que o aumento do metabolismo faz a pressão voltar abaixo do que ela estava e ela permanece por horas abaixo do que ela estava. O que vai acontecer com o tempo de prática, Teru, é que essas horas de hipotensão, ou que a tensão está mais equilibrada, mais regulada, o tempo pós-exercício vai aumentando à medida que você permaneça continue na prática, né? Você está praticando há meses, há anos, então essa regulação da pressão pós-exercício, ela vai acontecer por 3, por 5, por 8 horas, por 24 horas e etc. À medida que eu vou tornando essa prática realmente regular, constante. Isso. Agora, a Taninha começou aqui falando que se você está com diagnóstico ou já sabe por anos que tem hipertensão aí, mas não experimentou o exercício, uma boa pedida seria começar com a caminhada. Sim. Será que existem outros cuidados que a gente precisa ter, a pessoa hipertensa principalmente, antes de começar a se exercitar, gente? Precisa sim. Eu gosto de... vamos tentar ser didático. Vamos lembrar do 12/8, que todo mundo conhece? Todo mundo sabe que a pressão 12/8 é uma pressão dita como regulada. Gente, isso depende, tá? Depende da pessoa, depende da situação. Você precisa saber qual é a sua pressão regulada, qual é o seu basal, qual é o seu normal. Dito isso, então, a 12 a maior e o 8 a menor. A maior, que é o 12 que a gente está falando, ela varia se você sobe uma escada, se você passa um nervoso, se você está estressado, se você está apaixonada. Então, ela varia com o nosso humor e acontecimentos rápidos. A menor, nem tanto, tá? Então, você vai olhar para a sua pressão, tá? 14/9, dá para fazer exercício, mas... tá alguma coisa por 10, ou seja, a menor bateu em 10, nesse dia você não pode fazer exercício. Então, quem não tem pressão alta, vai fazer exercício sem olhar. Quem tem pressão alta é imprescindível, principalmente no começo, que dê uma verificada na pressão antes de começar a treinar. Agora, a Tânia é mestre nisso, né? Muitas vezes ela recebe um diagnóstico médico tipo, não pode, tá com, sei lá, uma lesão, nada de exercício físico, mas a gente sempre sabe que dá para fazer alguma coisinha ou outra, trabalhando outras partes do corpo, ou quem sabe, exercícios mais progressivos. Dá um exemplo aí, Tânia, do que seria um progressivo para uma pessoa hipertensa que já tá liberada para começar exercício e de repente ela vai vislumbrar um plano de hoje eu vou começar com caminhada, mas eu não quero ficar na caminhada para o resto da vida. Ela pode fazer atividade coletiva, não tem problema nenhum, que são algumas aulas que nem... tem umas aulas que elas simulam uma musculação na sala de aula. Então, assim, você trabalha com barra, com anilha, com step, e você utiliza para fazer supino, você utiliza para simular vários exercícios da sala de musculação, de forma coletiva, né, dentro da sala de ginástica. Esse é bem bacana, porque cada um coloca o seu pezinho, cada um faz na sua amplitude, né? Então, bacana para a pessoa ir se familiarizando e gostando, e depois eu sempre vou puxar para a sala de musculação, porque é um exercício que é para a vida e que ajuda na densidade ósseo-mineral, né, dos seus ossos, trabalha na sua manutenção de músculo, né? Então, mesmo que você esteja com uma idade um pouquinho mais acima, né, acima dos 60, acima dos 70, acima dos 80,
a gente tem aquela perda de massa, mas se você faz esse trabalho, você tem ganho sim. E até mesmo se você não ganhar, mas se você não perder, já é um ganho. Maravilha! Agora, como é um problema de saúde mundial, a hipertensão tem sido muito estudada. Quero saber, Rubinho, o que a pesquisa diz? O que os cientistas têm descoberto aí sobre o melhor tipo de exercício para baixar essa pressão? Será que seriam os de intensidade moderada ou aqueles mais intensos, Rubinho? Os melhores são de moderada, sim. O problema do hipertenso, no intenso, tá? É que, gente, à medida que você aumenta a intensidade, vai aumentar junto a pressão. Se você está medicado, está há muitos anos sem nenhuma crise, não tem problema você fazer exercício intenso. E se você também já tem a prática, né? Não tem problema nenhum, tá? Eu sou um hipertenso controlado há muitos anos, eu já estou praticando exercício físico, fazendo aquele trabalho de base que a gente já falou, eu já condicionei meus músculos, pode ir intenso que não vai ter problema. Agora vamos falar de quem está começando e de quem está em crise, né? Ah, eu tive uma crise ontem, aí não. Vamos trabalhar no moderado, que é o seguro, que é o correto, tendo atenção de verificar antes se a menor não passa de 10. E acho sempre interessante fazer essa aferição no início, né? Como o Rubinho falou, quando a pessoa já é hipertenso. No início da prática? No início da prática, antes de você iniciar, para ver como que ele amanheceu. Boa. Tá. Né? E depois do exercício, você dá um tempinho, né? Porque quando você termina o exercício, a tendência é subir a pressão arterial. Então, você dá um tempo e depois você faz essa aferição para ver se está tranquilo, se você precisa de maior atenção, porque é muito legal você fazer esse rito, essa métrica, né? Essa métrica, exatamente. E aí a gente vai percebendo a evolução, vai se percebendo também. Hoje eu não tô legal, não vou forçar, então a gente vai fazer, mas não vai fazer com tanta intensidade. É muito legal se você tem condições de medir, de aferir, vá em frente. E olha, melhor do que 1000 palavras é um pouco de movimento. E eu quero deixar com Tânia e Rubinho agora um momento para fazer exercícios para o coração. É fighting, Tânia? É o fighting, Teru, porque que nem a gente falou, as aulas coletivas, elas são bem legais, porque tem aquela interação e a gente consegue fazer de forma moderada e que você pode fazer. Bora, partiu! Exercício para mim e para você a partir de agora aqui no Vida e Saúde. Bora então, Rubinho. Vamos lá. Fecha as suas mãos. Daqui. Eu sempre falo pro pessoal fechar, porque né, tem gente que faz assim com o dedo, quebra o dedo, gente. Se você for dar aí, ó, um jab na sua pressão arterial aí, que você quer que ela fique bem, se for alta, você joga fora e traz uma normalzinha para você. Preparou? Rubinho, curva, né, para você cobrir bem o seu rosto. E aí, ó, tranquilo, ó. Só para aprender. E aí, ó, perceba que quando a gente está fazendo o movimento, ó, tem um giro aqui, ó, para não machucar o ligamento cruzado aí do joelho, né, Rubinho? Isso. E aí, Rubinho, a gente vai fazer, ó, ainda em câmera lenta. Tranquilo? Boa. E agora, já pode ir fazendo um movimento um pouquinho mais cadenciado. E trabalha a sua respiração. Percebam que a gente está sempre, ó, quando dá um jab, a outra mão cobre o rosto. Isso aí. Rubinho, quero duplo, ó. 1, 2. 1, 2. Aí, ó. É disso que eu tô falando. Boa. Muito bom. Tranquilo aí, Rubinho? Tranquilo. Rubinho, e agora a gente vai só no simples, um pouco mais intenso, ó. Um pouco mais de balanço. Isso, o Rubinho incorpora, gente. Ó, Rubinho Balboa. Boa, isso aí, Rubinho. Faz esse balanço. E aí, Rubinho, ó, vai ficando um pouquinho mais seco o soco, ó. Eu vou trabalhando com um pouquinho mais de intensidade. E tá subindo a pressão agora. Tá subindo, não tá? Vai subir. A respiração tá ficando mais ofegante. Duplo, Rubinho. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Isso aí. Tá legal.
Perfeito. Rubinho, agora a gente vai trabalhar tudo pro outro lado. Bora lá? Boa. Uau! Tudo igual, gente, ó. Muito tranquilo. Já aprendeu o que fez de um lado, vai fazer do outro. Lembrando, ó, olha como é que fica as costas. E você vai sempre protegendo o rosto. Duplo, 1, 2, 1, 2. Lembrando sempre, gente, cada movimento que eu faço com o meu tronco e com o braço, eu trabalho, observa os pés. E assim não há nenhum perigo de machucar os ligamentos cruzados aí do seu joelho, ok? Rubinho, single e um pouco mais intenso. Boa. É isso aí. Trabalha a sua respiração, ó. Tum, tum, tum. É isso aí, ó. Curvadinho. Tá legal. Boa. Olha a ginga. Double. 2, 2, 2, 2. Isso aí. Muito bom. E aí, como é que tá a sua pressão arterial? É legal que vai não crescendo, né? Exatamente. É aquilo que a gente falou do moderado. Single. Bora. E quando a gente faz o simples, percebe que a ginga aumenta, né? Então eu trabalho um pouquinho mais, ó. Eu aqui começo a ficar um pouquinho ofegante, Rubinho. Eu também. E subiu já. É isso aí. Muito bom. Duplo mais uma vez. E pra gente mudar, Rubinho, só no simples. Bora. Ah, sincronizado. Gostei, hein? Muito sincronizado. 3, 2, 1. Aê! Perfeito. Agora, Rubinho, olha aqui, ó. Base lateral. Vai fazer um movimento onde a gente trabalha o abdômen. Boa. E a gente vai esquivar, tá? Então, ó, o movimento. Cobriu o rosto, esquivou para um lado e para o outro. Boa. Bacana? Boa. Só que a gente não vai só esquivar, a gente vai precisar atacar também. Então, eu gostei. quero single. Single. Voltou. Single. Ah, sempre com o mesmo, né? Isso. Boa. Esquiva, esquiva, ataca. Ataca. Enganou? Toma. Mais um. Último. E a gente acerta o outro lado também. Então, ó. Foi um, foi dois, tacou. 1, 2, 1, 2, emenda. 1, 2, emenda. Boa, Rubinho. Pegou? Pegou. E agora, ó, aqui, aqui e esquiva. Dos dois lados. Dois lá, tá bom. Jab, gancho. Jab, gancho. Pá, ei. Gancho. Se errar o gancho, vai levar, hein? Bora lá. Jab, gancho, se esquiva. Jab, gancho. Jab, gancho. Agora a gente sincronizou. Boa, Rubinho. Verdade. Último. Aê, Rubinho. Muito bom. Rubinho. 1, 2, 3. Volta caminhando. Tá? 1. Cobre. Volta caminhando. 1, 2, 3. Pode voltar um pouquinho mais rápido. Ei. 1, 2, 3 e volta. Simbora. 1, 2, 3. Voltou. Rapidinho, ó. 1, 2, 3 e volta. 1,
2, 3. Voltou, Rubinho. Ei, 1, 2, 3. Volta e já vem pro outro lado. 1, 2, 3. Aqui, Rubinho, eu nem vou falar para voltar assim, ó. Porque se eu tô hipertensa, meu coração vai trabalhar um pouquinho mais para levar o sangue lá na extremidade. Então, ó, fez o movimento, volta aqui, ó. Último, 1, 2, 3, voltou. Aê, nem teve chute, nem teve nada, Rubinho. Bora hidratar. Ah, bora hidratar, secou. Isso aí, é muito bom ver o exercício físico agindo contra a hipertensão. Tânia, Rubinho, eu fiz um pouco com vocês, deu para sentir, tô um pouquinho mais ofegante, mas como a Tânia falou, gente, dá para fazer de boa, mesmo quem tá paradinho, quem tá faz anos sem fazer nenhum movimento. E é legal, mas acaba sendo uma ginástica mental também, né, Tânia? Bacana, assim, faz um movimento, volta. Você vai trabalhando também, turbinando os neurônios, né? Sim. É isso aí. Vou deixar você recuperar o fôlego, tá, Rubinho? Hoje a gente está entendendo como o exercício físico ajuda no combate à hipertensão e nada melhor do que colocar isso em prática junto com você e Tânia e Rubinho. Só que não adianta só fazer exercício físico como agora e, de repente, deixar o resto da nossa saúde criando poeira ali, aqueles hábitos ruins sendo mantidos. Ter uma alimentação saudável, dormir bem, beber água, fazer exames de rotina, os check-ups anuais aí, são hábitos que que ajudam a manter a hipertensão sempre no controle e vão cuidar da nossa saúde. Você sabe muito bem, você que acompanha aqui o nosso programa. E aqui na Revista Esperança, a Máquina Humana, você encontra dicas preciosas e fáceis de aplicar aí, trazendo bons hábitos para a sua vida. E assim, ter qualidade de vida para aproveitar o tempo com a sua família e os seus amigos vai acontecer. Vou oferecer aqui, todo mundo pode receber a Máquina Humana em casa, basta pedir, liga para cá, liga pelo telefone 0 operadora 12 21 27 31 21, vou repetir, 0 operadora 12 21 27 31 21 e você vai recebê-la gratuitamente por aí. Tem aqui, olha, um conteúdo bem completo, desse que a gente falou, sobre alimentação, sobre exercício físico, sobre o sono. E você vai poder estar fazendo as mudanças aí amparado pelo conhecimento também, tá? Prefere o WhatsApp? Manda mensagem aqui no 12 98244 4449 e a Máquina Humana vai ser uma verdade na sua vida aí também. Tânia, Rubinho, bora pro intervalo? Bora. Bora. Ó, se você quer falar com o Rubinho, parabenizar ele pelos treinos maravilhosos que está fazendo aqui, pelas corridinhas, vai lá no @Rubinho Faustino no Instagram, fala com ele, fica sabendo também da programação que ele acaba promovendo sempre por lá. E Tânia também tá no Instagram com o seu Tânia Personal SP, tá? Fala com ela, diz como é que a sua evolução está acontecendo por aí. Vida e Saúde faz um intervalo curtinho e a gente já está de volta com mais sobre exercícios para combater a hipertensão.